casaco que transformou destinos, revelando o segredo da sua recusa inicial. A vila resplandece sob a luz suave do amanhecer. O cheiro de pão quente se mistura ao aroma das flores do campo, criando uma sinfonia olfativa que traz conforto. Entre as casas de pedra e os jardins floridos, Clara, uma costureira extraordinária, passa suas horas sentada ao seu ateliê. Sem dúvidas, ela é a alma da vila, suas mãos ágeis moldando tecidos como se fossem poços de sonhos. Mas um mistério sombra sua vida. Na parede, pendurado com um ar de desdém, está o velho casaco do avô, um viajante que trouxe histórias e segredos do mundo. Clara evita olhar para aquele casaco empoeirado. É um símbolo de um passado que ela prefere deixar enterrado. Mas ele guarda um enigma que ela se recusa a desvendar, temendo que desloque a linha delicada de sua existência pacata. O casaco tece memórias, aventuras que poderiam transformar não apenas suas costuras, mas toda a sua vida. Porém, a agitação de novo se. Então, um dia, Ana, sua cliente e amiga, entra no ateliê com um brilho nos olhos. Você precisa trabalhar nesse casaco, diz, gesticulando com entusiasmo. Clara hesita. Seu coração acelera. Mas ele não é nada, apenas um velho trapo, responde, a voz tremendo. Ana sorri, percebendo o que Clara realmente esconde. Às vezes, o que é velho pode nos levar a novos destinos. Você deveria arriscar. As palavras de Ana ficam ecoando na mente de Clara, como sinos tocando à distância. O casaco a observa, silencioso, mas com uma presença quase palpável. Ouvindo a intuição lhe chamando, ela finalmente se aproxima da relíquia. Suas mãos tremem ao tocar o tecido. A sensação gelada a perpassa. O que será que aquelas fibras guardam? O que seu avô realmente viveu? Enquanto começa a trabalhar no casaco, uma sensação estranha a rodeia. As linhas de costura tornam-se um caminho labiríntico, revelando não só as belezas das peças que ela poderia criar, mas também uma liberdade que ela nunca considerou. Clara sente medo e dúvida misturando-se em seu peito. O que se revelará nesse processo? As fantasias do passado e potenciais do futuro dançam em sua mente. E uma faísca de esperança começa a brilhar entre as sombras da incerteza. Mas o que se encontra costurado àquele casaco? Seriam segredos de aventuras além das montanhas? O que Clara precisa aprender para se libertar? A hesitação paira, o casaco, com suas costuras desgastadas e histórias antigas, parece igualmente impelido a revelar algo monumental. Agora, diante da realidade de suas emoções turbulentas, Clara encara a encruzilhada de sua vida. O que pode acontecer se ela se permitir olhar para o casaco? As possibilidades são vastas e aterradoras, e assim com um nó na garganta, ela toma sua decisão, fitando o casaco como se ele a estivesse desafiando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comum. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara fixava o olhar no casaco, um frio percorreu sua espinha. O tecido parecia respirar, pulsar, como se estivesse vivo. Ela hesitou, mas o desejo de descobrir os segredos ocultos a puxava.
A agitação de seus pensamentos se misturava com o cheiro do pão fresco que invadia seu ateliê. Ana observava, esperançosa, mas algo a fez parar. Um barulho abafado, como um sussurro triste, ecoou do fundo da pequena sala. Surpresa, Clara olhou ao redor. "O que foi isso?" perguntou, a voz tremendo. Ana contraiu os lábios e o ar ficou pesado. Elas sabiam que naquela vila tranquila nada parecia fora do normal. Mas o que acabara de acontecer quase fez Clara desfalecer. Uma mancha escura surgiu no chão, começando a se alastrar sob o casaco. Era como se a própria terra estivesse clamando. "Clara, você precisa abrir o casaco", insistiu Ana, seu tom de urgência crescendo. No entanto, Clara estava paralisada. O medo a envolvia como um cobertor pesado. Com um esforço, ela pediu a Ana que a ajudasse a arrastar o casaco até a mesa. Assim que o fizeram, o estrondo ressoou e uma caixa escondida caiu de dentro do casaco, se abrindo como um livro de segredos. Clara ficou sem fôlego. O que era aquilo? Dentro da caixa, papéis antigos, cartas amareladas pelo tempo, estavam cuidadosamente dobradas. Entre elas, uma foto em preto e branco de um homem que Clara jamais reconheceu, seu avô jovem, ao lado de uma mulher sorridente. "Quem é ela?" Clara perguntou, a boca seca. Ana, intrigada, pegou a foto e seu olhar tornou-se preocupado. "Clara, esse não é seu avô? Ele não estava sozinho?" Clara começou a sentir um nó na garganta. Olhando de perto, era evidente que o sorriso daquela mulher, radiante e cheia de vida, não era uma estranha. Era semelhante a ela. E ainda mais perturbador, entre as cartas havia uma que a fez gelar. A caligrafia delicada de seu avô, revelando uma verdade devastadora. "Clara, ouça", Ana murmurou. Mas Clara não queria ouvir. Ele falava sobre uma vida dupla, segredos e uma escolha que mudou tudo. As palavras de Ana eram apenas murmúrios distantes. Clara estava em choque, seu mundo se desintegrando em meio àquelas revelações. A verdade era como um golpe. O casaco, o avô, tudo tomado por uma rede de mentiras. Ela sempre achou que sua vida era simples, mas agora tudo tinha mudado. Um arrepio percorreu seu corpo e os rostos conhecidos se tornaram estranhos. O que mais ela não sabia? O que sua mãe, seu pai, todo mundo esconderam dela? Uma raiva fervente tomou conta de Clara. Como podiam esconder isso? A raiva se transformou em desespero. As lágrimas escorriam enquanto ela confrontava seus próprios sentimentos. O que mais estava costurado naquela peça do passado? Você teria ficado quieta? A decisão que seu avô tomou era a razão pela qual ela nunca pereceu aquele amor. Clara levantou a cabeça decidida, mas o silêncio na sala foi ensurdecedor. Ana, percebendo o que se passava, se aproximou, a empatia transparecendo em seu olhar. "Clara, isso é mais profundo do que pensamos. É uma jornada, não um destino." No mesmo instante, um grito repentino surgiu do lado de fora, cortando o ar. Um alvoroço imprevisto tomou conta da vila. E Clara interrompeu o que estava sentindo. O destroço do choque a levou para fora, e ao abrir a porta, o que riu fez seu coração disparar. Uma multidão em choque. O que estava acontecendo? "Uma tragédia!" gritaram, e Clara sentiu a terra sob seus pés tremer. Qualquer esperança que brotava agora era ofuscada pela sombra do desconhecido. O que mais seria revelado naquela manhã silenciosa? A verdade estava perto de ser exposta, mas em que forma? Clara olhou para Ana, a apreensão refletida em seus olhos. Elas ainda não tinham ideia do que realmente estava prestes a acontecer. Clara ficou paralisada ao ouvir o alvoroço do lado de fora. Ela piscou, tentando entender a cena caótica diante de seus olhos.
Pessoas corriam de um lado para o outro, gritos de desespero preenchendo o ar. O coração dela batia acelerado, como se estivesse preso em um tambor. O que está acontecendo? Clara perguntou, sem saber se falava para Ana ou para si mesma. A expressão de Ana estava levemente atordoada, seus olhos fixos na multidão. Vamos ver, respondeu, puxando Clara pela mão. Elas saíram do ateliê e foram recebidas por uma agitação que parecia ter tomado conta da vila. A poeira levantava-se do chão, e o cheiro do pão fresco que antes preenchia o ar, agora era ofuscado pelo suor e pela preocupação. Clara viu um grupo de pessoas à frente, reunidas desesperadamente ao redor de um corpo imóvel no chão. O coração dela afundou. Era como se uma sombra tivesse lançado um véu naquela manhã ensolarada. Não pode ser, Clara murmurou, enquanto se aproximava lentamente. O medo a consumia, cada passo pesando mais que o anterior. Quando conseguiu se aproximar o suficiente para ver, seus olhos se arregalaram. Era Eduardo, o relojoeiro da vila. A expressão em seu rosto tinha o ar de paz, mas a mancha escura que se alastrava ao redor dele contava uma história terrível. Clara prendeu a respiração ao ver um pequeno frasco ao lado do corpo. Algo nele parecia familiar. Clara, olhe! Ana gritou, apontando. No frasco havia um rótulo que Clara reconheceu imediatamente. Não podia ser. Era o nome do avô dela. O mundo de Clara girou. Como isso é possível? Pensou. A confusão misturava-se com a dor. O que Eduardo tinha a ver com seu avô? E por que seu avô teria deixado aquilo para trás? As cartas e segredos que ela mal havia começado a desvendar agora pareciam um quebra-cabeça impossível. Acho que ele sabia mais do que pensávamos. A voz de Ana jorrou, quebrando o silêncio que recaiu sobre Clara. O medo tomou conta de tudo. A vila, que até então era um lugar acolhedor, agora parecia um labirinto de segredos. Clara queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Os murmúrios cresceram e os rostos ao redor começaram a olhar para Clara. Ela sentia seus olhares pesados, questionadores. Ela é a neta do viajante. Alguém falou ao longe. O peso da revelação caiu como uma lâmina afiada no peito dela. Laços de culpa e responsabilidade se formavam em torno de suas costas. Clara, Ana chamou, o pânico na voz. O que vamos fazer? Nesse momento, outro grito ecoou através da multidão. Um jovem, com os olhos arregalados, apareceu correndo. Vocês não vão acreditar o que encontraram naquela casa antiga da colina. Ele parecia mais agitado que todos ali. Ela não conseguiu processar. O que mais poderia acontecer? Seria possível que toda a verdade estivesse ligada a Eduardo e aquele mistério? O jovem continuou a falar, mas as palavras dele se tornaram um zumbido distante. Clara estava em um curso acelerado para a verdade, mas o que a aguardava? Ela sentia a pressão do desconhecido a empurrando. Os segredos ao seu redor estavam se acumulando, como uma tempestade que prestes a desabar. E o casaco, o que ele realmente guardava? Tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Precisamos saber o que está acontecendo. Clara finalmente disse, sua voz baixa, mas firme. Ela não tinha ideia do que estava prestes a descobrir, mas sabia que as respostas estavam mais perto do que ela imaginava. Vamos, respondeu Ana, determinada. Elas deram um passo em direção ao tumulto, sem saber que, ao fazer isso, estavam se colocando em um caminho que mudaria tudo. O que mais estava ligado ao passado silencioso da vila? O que ainda estava por vir e o que significava tudo isso para Clara? Clara sentia o coração disparar enquanto encarava Ana. O tumulto ao redor trazia um peso que mal conseguia suportar. O jovem que gritara ao longe se aproximava cada vez mais, e a ansiedade parecia consumi-la por dentro.
A multidão, antes animada e acolhedora, agora se tornava estranha e ameaçadora. O que mais estava em jogo? Clara, precisamos saber. Ana a puxou pelo braço, mas Clara estava paralisada. O corpo de Eduardo, deitado na poeira, parecia uma pintura macabra que a impedia de pensar. Cada rosto à sua volta tinha uma expressão de horror, mas a verdade era que ela se sentia como se estivesse em um pesadelo sem fim. O que aconteceu com ele? Clara sussurrou, sua voz mal acima do murmúrio. No fundo, ela já sabia que não era só um acidente. Algo muito mais profundo estava acontecendo. Nesse momento, o jovem finalmente chegou, ofegante. Vocês não vão acreditar. A casa na colina é o esconderijo. Se os olhos dele pudessem disparar faíscas, o chão embaixo teria explodido. Eu entrei, e o que encontrei lá era horrível. Documentos, fotos, tudo ligado ao avô da Clara. Como assim? O que você está dizendo? Clara quase gritou, o medo fazendo sua pele arrepiar. O jovem a olhava com uma mistura de urgência e pânico. Seu avô estava ligado a uma sociedade secreta, algo sobre poder, trapaça e até assassinato. Ele não era um viajante comum. Havia mais por trás da história dele. Aquelas palavras soaram como um trovão na mente de Clara. Uma sociedade secreta? O que isso significava? E Eduardo? Qual era o papel dele nesse emaranhado de mentiras? Enquanto a multidão murmurava, Clara sentiu um frio intenso na espinha. Mas por quê? O que Eduardo tinha a ver com isso? Uma ideia horrenda lançou-se em sua mente. O frasco. O que tinha dentro dele? E talvez o mais perturbador. Quem era aquela mulher na foto ao lado do avô? Clara precisava de respostas, e a chave poderia estar naquele corpo frio. Então, um outro grito ecoou pela multidão. Ele se foi! O relógio de Eduardo sumiu! O alvoroço aumentou, e as pessoas começaram a se empurrar, as expressões de medo se intensificando. Clara não podia acreditar. O que estava acontecendo? O que mais poderia desaparecer? Desesperada, ela olhou para Ana, que estava branca como a neve. Será que a sociedade estava atrás dele? E se eles o mataram? O nó na garganta de Clara parecia mais apertado a cada instante. Como se corressem de perigo, as pessoas começaram a recuar. De repente alguém gritou da multidão. Cuidado! Tem mais deles! A tensão estourou como um balão. As pessoas começaram a correr e um pavor palpável tomou conta do lugar. Clara tentou manter a calma, mas a mente estava a mil. O que mais pode estar escondido? Ela se virou para o jovem, que segurava algo em sua mão. O que é isso? Ele perguntou, o rosto contorcido em confusão. Era um pequeno objeto, com um brilho familiar, mas seu coração disparou ao reconhecê-lo. Era uma chave, a mesma chave que ela nunca tinha visto, mas que profundamente ecoava sua história. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. Uma sombra se projetou. Um homem alto, encapuzado, apareceu na ponta da rua, olhando diretamente para Clara. O olhar dele era uma mistura inquietante de reconhecimento e hostilidade. Nos olhos daquele homem, ela viu segredos não apenas do avô, mas de sua própria vida. Clara sentiu-se enfiada na espiral do destino, e a única certeza que tinha era de que estava prestes a mergulhar em um abismo. Respirando pesadamente, ela sabia que a luta estava apenas começando, e que mais segredos estavam prestes a ser revelados. Clara sentiu o coração disparar enquanto encarava Ana. O tumulto ao redor trazia um peso que mal conseguia suportar. A multidão parecia um mar revolto,
e Clara estava prestes a ser arrastada por aquela tempestade de segredos. O homem encapuzado a observava, como um espectro que guardava verdades obscuras que ninguém mais conhecia. Quem é ele? Clara sussurrou, sua voz tremendo. Ana também estava paralisada, absorvendo o terror que flutuava no ar. Mas antes que pudessem se mover, o estranho deu um passo à frente. De repente, ele revelou um rosto que deixou Clara em choque. Era Miguel, o antigo amor de sua mãe, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Clara não conseguia acreditar. Miguel, é você? A voz dela saiu como um eco. O homem não respondeu, mas seu olhar era intenso. As pessoas ao redor estavam inertes, algumas sussurrando, outras apenas observando, incapazes de mover um músculo. Miguel, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, sem saber se estava mais assustada ou aliviada por vê-lo. Ele não parecia o mesmo. O olhar estava sombrio e cansado. Clara, você não entende. Miguel começou, a voz entrecortada. Ele parecia perdido, como se estivesse lutando contra demônios invisíveis. Seu avô, ele não era quem você pensa. Ele estava envolvido em coisas que não deveriam ser trazidas à luz. Aquelas palavras explodiram na mente de Clara como um raio. Ela sempre soubera que seu avô tinha segredos, mas o que Miguel estava insinuando? O choque a deixou enjoada. Ana olhou para Clara, preocupada, buscando um entendimento. Isto não pode ser verdade, Clara exclamou. O vestido de Ana tremulava ao vento, e ela se aproximou mais, escutando a conversa com atenção. Seu avô esteve na sociedade secreta. Ele foi o responsável por tantas coisas, tantas mentiras. Miguel continuou. O peso daquela revelação era insuportável. Tudo que Clara pensara saber, tudo que sempre acreditara sobre sua família, desmoronava à sua frente. Ela sentiu um gosto amargo na boca, como se estivesse prestes a vomitar. Mas, e o que aconteceu com Eduardo? Ele também estava envolvido? A pergunta saiu quase sem som. Miguel balançou a cabeça com pesar. Não era apenas isso. Eduardo, ele era um guarda, um protetor dos segredos do seu avô, e agora ele está morto por causa disso. A multidão começou a murmurar novamente, os rostos se contorcendo em confusão e medo. Clara se sentiu sufocada. Como assim? Como ele poderia ter sido um guardião e mesmo assim se encontrava sem vida? E então o chão sob seus pés pareceu ceder. O jovem que trouxera a chave olhou para os dois, os olhos arregalados. Mas isso não é tudo. Miguel, você não contou o que realmente aconteceu. A verdade é muito mais escandalosa. O clima de tensão aumentou. Clara estava no limite. O que mais poderia ser revelado? A multidão, antes perplexa, começou a se agitar, as vozes levantando em um coro de indignação. Ele não pode estar dizendo isso, gritou alguém. Clara afastou-se um pouco, sem saber para onde olhar. A dor crescente em seu peito se misturava com uma raiva desesperada. Afinal, quem eles eram para ela? Clara, ouça, muitas vidas foram afetadas por essas escolhas, e a sua pode ser a próxima. Miguel pareceu se apropriar da situação, e Clara percebeu o peso em suas palavras, como se a vida dela estivesse selada a algum destino sombrio que ela não conseguia compreender. A preocupação em seu olhar fez Clara hesitar. Uma desconfiança crescente a envelopava. Por que Miguel havia retornado? Qual era o verdadeiro objetivo dele? Antes que pudesse formar outra pergunta, um rugido cortante ecoou do além. A terra tremeu, e Clara se virou para ver uma fumaça negra subindo ao céu. O pânico tomou conta de todos, e um clamor de terror se espalhou. "Corram!" gritou alguém, e as pessoas começaram a se dispersar.
mas Clara ficou paralisada, o olhar fixo em Miguel. Ele era a chave de toda a situação, mas a resposta de que tanto precisava parecia cada vez mais distante. O que mais estava prestes a ser revelado? O pavor a invadia, mas ao mesmo tempo a expectativa de algo monumental. E então Miguel olhou para Clara e com um tom de urgência sussurrou: "O passado que você conhece não é nem a metade da verdade. Meu tempo está se esgotando, e a única forma de você se salvar é descobrir quem você realmente é." Com isso, uma nova onda de desespero a envolveu. O que ele queria dizer com isso? Ela se sentiu um barco à deriva em uma tempestade. A fumaça aumentava e a sombra do homem encapuzado pairava impotente. Clara sabia que a jornada estava apenas começando e que as respostas, tão próximas, estavam prestes a se tornar mais sombrias e traiçoeiras do que jamais imaginara. Clara sentiu o ar pesado envolvê-la, como se estivesse subitamente presa em um labirinto de segredos. Miguel, ali na sua frente, não era apenas um vulto do passado, mas um porta-voz de revelações catastróficas. Ela mal conseguia processar tudo. O homem encapuzado, a fumaça, as vidas perdidas, tudo girava ao seu redor, formando um tornado de incertezas. "Clara, ouça!" Miguel insistiu, mas sua voz era abafada pela fumosidade que subia e pela confusão da multidão. Ela queria gritar, queria saber mais, mas estava paralisada. A cada instante a sombra do homem parecia se aproximar mais, como um eco de algo que ela não conseguia entender. Então, como se o destino tivesse decidido agir, houve uma explosão. Um clarão iluminou o céu, um estalo ensurdecedor que fez o chão tremer sob seus pés. Todos ao redor gritaram, enquanto o caos se instalava. Clara caiu para trás, perdendo o chão. Ana puxou-a, a expressão de terror estampada no rosto. "O que foi isso?" Clara gritou, mas sua voz se perdeu em meio à confusão. Quando conseguiu se levantar, olhou em volta. O corpo de Eduardo, antes imóvel, agora parecia pulsar com uma energia estranha. A mancha escura ao redor dele se alastrava, transformando-se em uma forma líquida, quase como um vórtice. Clara sentiu o medo a engolir, mas uma força inexplicável a puxava em direção ao que estava acontecendo. De repente, um grito cortou o ar. "Ele não está morto!" Alguém na multidão gritou, e Clara sentiu como se seu coração parasse. Uma onda de choque percorreu o grupo. Todos se viraram para observar o corpo. E, para surpresa de todos, Eduardo começou a se mover. Ele levantou a cabeça, e seus olhos, que antes estavam opacos, agora brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Clara ouviu sussurros entre a multidão. Algumas pessoas começando a recuar, com medo do que estavam presenciando. "Eduardo?" Clara perguntou, sem acreditar que ele pudesse estar vivo. Ele se pôs de pé, quase flutua. "Clara, você precisa ouvir." A voz dele era diferente, estranha. "O que seu avô fez foi muito mais do que você imagina. A sociedade." Nesse instante, o homem encapuzado avançou, e Clara percebeu que ele estava segurando um objeto em sua mão. Um pequeno relógio dourado que brilhava mesmo em meio à fumaça. Clara reconheceu imediatamente o relógio. Era o mesmo que seu avô sempre usou. O coração dela disparou. Um nó se formou em sua garganta. "De onde você teve isso?" ela gritou, apontando para o objeto. O homem parou e a expressão de sua face mudou dramaticamente. Ele ergueu o relógio como se fosse uma arma. "Porque eu sou o verdadeiro herdeiro." As palavras dele ressoaram, transformando a atmosfera. Clara sentiu o mundo rodar. "O quê?" ela sussurrou, mais para si mesma. Uma raiva crescia dentro dela, e uma onda de compreensão começou a rodopiar em sua mente. O que ele queria dizer? "Você não pode ser, não pode."
Eu não sou o que você pensa, Clara. Ele respondeu, e a maneira como falou trouxe à tona um misto de compaixão e arrependimento. Seu avô não era o único que fez escolhas trágicas. E você? Você está mais envolvida do que acha. Cada sílaba, uma facada no coração dela. A multidão agora estava em tumulto total, gritos e confusão. Clara olhou para Miguel, que se aproximava lentamente. Precisamos sair daqui, ele disse. Mas já era tarde. A energia ao redor de Eduardo estava se intensificando e o vórtice escuro parecia atraí-los, absorvendo tudo em seu caminho. Os segredos estão prestes a ser revelados, Eduardo gritou. Mas Clara não queria saber mais. Como o passado poderia se entrelaçar tanto em sua vida? Qual era a verdade? Ele não é o único com segredos, Clara. O homem encapuzado interveio, um sorriso cruel cruzando seu rosto. Você também está guardando algo. No momento de clareza, Clara sentiu a urgência e a pressão da verdade em sua mente. Se Eduardo era o guardião e aquele homem fosse o verdadeiro herdeiro, então o que ela poderia estar escondendo? Algo estava se moldando em sua memória, à espera de ser desenterrado. Assim, enquanto o caos aumentava ao seu redor e a fumaça a envolvia, Clara fez um movimento instintivo em direção à fonte de tudo, decidida a descobrir suas raízes. O peso de cada segredo sobre seus ombros estava se tornando insuportável, mas a determinação queimava dentro dela. A verdade precisa vir à luz, ela sussurrou para si mesma, mal sabendo o que mais isso implicaria. Clara sentiu o ar pesado envolvê-la, como se estivesse subitamente presa em um labirinto de segredos. Miguel, ali na sua frente, não era apenas um vulto do passado, mas um porta-voz de revelações catastróficas. A multidão ao redor parecia estar presa em um tempo suspenso. O momento se arrastava e a tensão crescia. Então, como se o destino tivesse decidido agir, houve uma explosão. Um clarão iluminou o céu, um estalo ensurdecedor que fez o chão tremer sob seus pés. A poeira subiu, encobrindo tudo ao redor. Clara caiu para trás, perdendo o chão. Ana puxou-a, a expressão de terror estampada no rosto. "O que foi isso?" Clara gritou, mas sua voz se perdeu em meio à confusão. Quando finalmente conseguiu se levantar, olhou em volta. O corpo de Eduardo, antes imóvel, agora parecia pulsar com uma energia estranha. "Eduardo!" Clara murmurou, assustada. Ele ergueu a cabeça, mas seus olhos brilhavam com um brilho sobrenatural, como se uma força oculta tivesse se apoderado dele. "Vocês não sabem o que está prestes a acontecer." Clara engoliu em seco. Por que Eduardo parecia tão diferente? Ele se levantou. Alguém na multidão gritou e a agitação aumentou. Clara sentiu um frio na barriga. O vórtice escuro ao redor dele parecia atraí-los, absorvendo tudo em seu caminho. E então, no relampejar, tudo aconteceu. O homem encapuzado não era um rival, mas um aliado. "Ele me salvou", Eduardo disse, quase em um sussurro, enquanto se equilibrava. "A verdade é muito mais profunda, Clara. O que seu avô fez, e então ele caiu, a energia que o sustentava parecendo fraquejar. Todos ao redor ficaram em silêncio. A tensão era palpável. Miguel, que observava em choque, foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Eduardo, você precisa dizer a verdade." A voz dele ressoou, mas Eduardo apenas balançou a cabeça. "Eu não posso, mas você pode." Nesse instante, a fumaça se dissipou e uma figura surgiu. Era uma mulher, com cabelos claros e um olhar penetrante. O rosto dela era familiar. Clara sentiu as lágrimas embargarem seus olhos. "Mãe?" A palavra escapuliu de seus lábios. Porém, a mulher não a reconheceu. O olhar dela cruzou por Clara
e se fixou em Miguel. Você não deveria estar aqui, a mulher disse, com uma voz que irradiava autoridade. O que você fez? A multidão sussurrou. Como você? Miguel começou, mas a mulher o interrompeu. Chega de mentiras. A verdade não pode permanecer enterrada. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que estava acontecendo? A verdade? Miguel parecia atordoado. Você sabe a verdade? Você estava lá. A tensão aumentou, e Clara não podia ignorar. O que estava se revelando? Vocês não têm ideia do que seu avô fez. Isso é apenas o começo. A mulher se adiantou. Ele não só fez escolhas ruins, mas também omitiu verdades que podem destruir todos nós. O mundo de Clara agarrou-se àqueles segundos. O que sua mãe sabia que todos inconscientemente tentavam esconder, e essa revelação cortante fez o chão sob os pés de Clara desabar. Uma sequência ininterrupta de segredos e mentiras começou a girar em sua mente. O olhar na face de Miguel era um misto de arrepios e arrependimento. Clara agora tinha um dilema. Mas o que mais você não me contou? E a pergunta pairou no ar, enquanto a multidão retinha a respiração. Clara, a mulher começou, mas antes que pudesse continuar, uma sombra escura se insinuou entre eles. Uma figura conhecida avançou em direção a Clara. Era o novo prefeito da vila, que sempre esteve em segundo plano. Vocês não podem saber. Isso vai acabar com tudo. A voz dele furou o ar pesado e fez o frio percorrer a coluna de Clara. Como assim? Clara se virou, o espanto transformando-se rapidamente em raiva. O que está acontecendo aqui? O que você está escondendo? Mas a verdade que se desenrolava cada vez mais parecia mais complexa do que ela poderia imaginar. Clara sentiu um aperto no coração enquanto olhava para cada um, buscando entender, tentando resolver o quebra-cabeça que se desenrolava. Não, não podemos acabar assim, Miguel disse. A escolha é sua, Clara. Você vai agarrar o que é seu ou deixar tudo se desmoronar novamente. As palavras dele ressoaram como um tambor, e Clara percebeu que estava no centro de uma batalha que transcendente a sua vida, envolvendo comunidades, mentiras e destinos. E no ápice daquela tempestade de emoções, Clara se viu forçada a tomar uma decisão crucial. O que ela escolheria fazer? A verdade estava tão perto, mas poderia ser mais devastadora do que se imaginava. Clara sentiu o ar pesado envolvê-la, como se estivesse subitamente presa em um labirinto de segredos. Miguel, ali na sua frente, não era apenas um retorno do passado, mas um porta-voz de revelações catastróficas. A multidão parecia aguardar com a respiração suspensa, as vozes murmurando distraidamente, mas tudo parecia distante demais. Então, uma explosão cortou o silêncio. Bum! Um clarão ofuscante iluminou o céu. A chama reluzente subiu alto, quase como um sinal das profundezas do inferno. O chão tremeu sob os pés de Clara, fazendo-a perder a estabilidade. Ela se desequilibrou e quase caiu, agarrando-se ao braço de Ana, que também estava em choque. O que foi isso? A voz de Clara quase desapareceu diante do novo caos. Mas antes que alguém pudesse responder, Eduardo curvou-se para a frente, como se a explosão o tivesse atingido. O olhar dele estava em choque, os olhos arregalados e cheios de algo que Clara não conseguia decifrar. Não pode ser, ele gaguejou. Foi então que a figura do homem encapuzado se adiantou, seus olhos ardendo como um fogo sombrio. Ele puxou um colar que reluzia em seu pescoço, um pingente que Clara reconheceu imediatamente. A chave de tudo, ele gritou, e em um piscar de olhos, ele se lançou na direção de Eduardo. A multidão gritou, mas Clara estava paralisada. Eduardo segurou a cabeça, a mesma expressão de dor e confusão estampada em seu rosto. Você não entende. Isso é muito mais profundo. E quando as palavras saíram de sua boca, uma onda chuvosa de energia emanou dele.
Clara sentiu uma pressão em seu peito, como se um peso imenso a estivesse esmagando. Clara! Miguel gritou, puxando-a para trás, mas ela estava hipnotizada pela cena. Eduardo, naquele momento, parecia estar acordando de um longo pesadelo, mas era um pesadelo muito verdadeiro. A energia que cercava o corpo dele começou a se intensificar, um campo de força brilhando ao seu redor, iluminando tudo como se um novo sol tivesse nascido. Isso é o que seu avô temia, o homem encapuzado rosnou, seu tom feroz quase ecoando nas paredes da vila. Clara sentiu seu estômago revirar. O que significava isso? Se ele se libertar, tudo mudará. E num instante, Clara se lembrou da mulher que aparecera antes. Mãe? Sussurrou, sem acreditar que sua mãe estivesse ali. Mas antes que pudesse atingir a revelação, uma sombra se projetou, se movendo com rapidez e força. O céu se escureceu. Havia um misto de escuridão densa e luz que piscava freneticamente. Então, uma bolha enorme de luz se formou ao redor de Eduardo, como um cristal mágico. No momento seguinte, o pesadelo se materializou. Os rostos da multidão transformaram-se em máscaras de horror. Algumas pessoas fugiram em desespero. Outras se jogaram ao chão, enquanto a luz pulsante começava a engolir tudo em seu caminho. Clara, enraizada no medo, sentiu que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo para sempre. O tempo parou, e enquanto o vórtice de luz e escuridão continuava a crescer, foi como se os segredos da vila e de sua própria vida finalmente estivessem se desenrolando à sua frente. Mas a reviravolta veio. A luz que irradiava de Eduardo se intensificou a um ponto insuportável. Repentinamente, a figura do homem encapuzado levantou o colar e as palavras que ele pronunciou ecoaram como um trovão no ar. Aproxima-se o tempo do julgamento. Vocês não podiam saber, mas tudo isso é por sua causa, Clara. Você é a chave para tudo, e sou eu quem vai abrir a porta da verdade. Então, antes que qualquer coisa pudesse ser realmente compreendida, uma explosão de luz engoliu a cena, e Clara sentiu que sua vida era sugada para dentro de uma realidade desconhecida. Quando a luz finalmente se dissipou, tudo o que viu foi escuridão e um eco distante da multidão em pânico. Onde estava Alana? E o que havia acontecido com Miguel? Com o coração acelerado e um frio aterrador na espinha, Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. E que as respostas, agora mais bem guardadas do que nunca, precisavam ser desenterradas. A chave estava em suas mãos, mas o que isso realmente é? Clara não conseguiu desviar o olhar da luz que pulsava diante dela. Cada batida parecia ecoar no seu coração e a urgência do momento a envolvia como um manto. O que está acontecendo? Ela murmurou, o nó na garganta se apertando com cada segundo que passava. Ninguém na multidão se atreveu a dizer uma palavra. Todo mundo estava hipnotizado. Então, de repente, a luz se dissipou como uma cortina que se abre para um novo ato. Clara viu Eduardo se erguer, a energia resplandecente emanando dele. O que havia dentro dele? O que significava aquilo? Sentiu sua respiração acelerar e a pressão no peito aumentar. O rosto de Miguel estava pálido e os olhos dele se moviam rapidamente, tentando entender o improvável. Eduardo, calma! Miguel gritou, mas Eduardo apenas sorriu, seus olhos brilhando com uma intensidade que Clara não havia visto antes. A multidão começou a murmurar e Clara sentiu frio na espinha. O que você está se tornando? A voz dela saiu baixa, quase um sussurro, mas antes que Eduardo pudesse responder, uma nova figura apareceu. Uma mulher com cabelos escuros, rosto familiar, mas Clara tarnava em reconhecer.
Ela se aproximava e, quando seus olhares se cruzaram, Clara quase desmaiou. Era a sua mãe, não havia dúvida. Mas como? Mãe? A palavra escapuliu como um gemido apavorado. Clara estendeu a mão, mas sua mãe não olhou para ela. Em vez disso, ela focava em Eduardo, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Você não deve fazer isso, eles estão vindo. Clara mal conseguia conter a confusão e a raiva. O que ela queria dizer? Por que tudo parecia tão confuso? Eduardo, em um impulso, pediu: Me deixe ir? E no segundo seguinte, as luzes explodiram. Uma onda de energia se espalhando por todo o caminho da multidão. Clara viu pessoas caindo, outras gritando em desespero. Ela olhou para Miguel, que estava tão paralisado quanto ela. O que está acontecendo? Ele balançou a cabeça confuso. Mas a mulher em questão olhou para Clara e uma sombra atravessou seu olhar. Você precisa me ouvir, Clara. A verdade está prestes a vir à tona. E não podemos permitir que o passado determine o futuro. As palavras dela ecoaram como um trovão. Então, a luz de Eduardo sugou todas as sombras. E Clara percebeu uma nuvem se formando. Era como se a própria realidade estivesse se moldando. Quando a nuvem se dissipou, Clara sentiu uma presença estranha. O homem encapuzado avançou, e Clara prendeu a respiração enquanto ele se aproximava de sua mãe. Você sempre soube, não é? Sempre soube da verdade sobre Clara. Ele gritou, e todos na multidão se calaram. A fraqueza nas pernas de Clara se transformou em choque absoluto. Mãe, o que ele está dizendo? A pergunta saiu quase sem som, mas o silêncio foi quebrado por risadas cruéis, como uma orquestra de ecos malignos. O homem encapuzado olhou para Clara, seu olhar penetrante e familiar. Você é mais do que pensa, Clara. Seu avô não era apenas um viajante. Ele era o coração de tudo isso. E você é a chave para o que ele começou, o que ele liberou. O círculo de segredos começou a se fechar e Clara percebeu a verdade. A ameaça que se aproximava não era apenas um eco do passado, mas sua própria herança. A explosão de luz havia revelado uma realidade que ela não estava pronta para enfrentar. No final, há muito mais. Suas raízes não estão apenas ligadas ao passado, mas ao presente. A sociedade secreta não é só sobre seu avô, é também sobre você. O homem apontou, seu rosto agora visivelmente transtornado. Você escolherá o seu caminho? E como se tudo caísse no lugar, a revelação mais chocante de todas a atingiu como um soco no estômago. Você e eu somos mais do que parentes, Clara. Somos irmãos. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Aquilo não poderia ser verdade. Não poderia. Um turbilhão de emoções a dominava. Amargura, raiva e dor encheram seu peito, enquanto os rostos na multidão tornavam-se borrados. O que mais poderia ser verdadeiro? As palavras do homem introduziram um silêncio ensurdecedor. Clara agarrou a cabeça usando as mãos como um escudo diante da verdade que estava se desenrolando à sua frente. O passado começava a desmoronar, e a pergunta que agora ecoava em sua mente era: quem sou eu realmente? Com o coração pulsando e sem saber a que se agarrar, ela olhou para a figura radiante de Eduardo, sentindo-se mais perdida do que nunca. Então, a voz dela saiu quase num grito. O que você quer de mim? A multidão estava em queda livre, a vida desmoronando na linha do tempo. E Clara estava prestes a impulsionar tudo para um novo desfecho. Mas o que isso significava? E afinal, o que viria a seguir? Clara sentiu a realidade se desmoronar ao redor dela. A revelação do homem encapuzado que se dizia seu irmão atormentava cada pensamento. A confusão na multidão parecia um eco distante. Os rostos conhecidos agora se torciam em descrença, muitos sussurrando de trás de suas mãos. Clara se sentia perdida, seu coração pulsando nas têmporas.
Você não pode ser meu irmão, ela disse, a voz embargada, mas firme. Isso não pode ser verdade. O homem encapuzado avançou. O olhar dele manteve-se fixo, uma mistura de dor e determinação. Clara, você precisa entender. Tudo está conectado. Os segredos da nossa família, as escolhas do nosso avô, são a razão de tudo isso. Eduardo, ainda radiante de energia, olhou para a mulher de cabelo escuro. Mãe, o tremor na voz dele fazia o ar parecer pesado. O que você fez? Por que escondeu tanto? O silêncio caiu. Cada palavra lançada como uma bomba. Vocês não estão prontos, ela respondeu com um tom triste, os olhos brilhando. Mas não posso deixá-los sozinhos nesse caminho. A sociedade. Nosso avô não era simplesmente um viajante. Ele estava da mesma forma perdido quanto vocês. A multidão começou a murmurar, e o zumbido se intensificou. Falavam sobre a reação do prefeito, da estranheza das explosões, e as verdades pesadas que tinham sido ocultadas. O medo se espalhava como um fogo incontrolável. Clara sentiu um nó na garganta. O devaneio sobre seus laços familiares estava pesando mais do que qualquer revolta ou raiva. Por que você, mãe? A pergunta soou como um lamento. Como você pode manter tudo isso em segredo? Mentes fracas não suportariam a verdade. Mantive vocês longe para protegê-los, a mulher respondeu, sua voz agora firme. Clara olhou para ela, um misto de amor e frustração a invadindo. Ela queria gritar, mas só conseguiu balançar a cabeça, um peso esmagador em seu peito. Se o seu avô criou essa sociedade secreta, é nossa chance de desfazer isso, Eduardo declarou. O desafio queimava em suas palavras. Todos os olhares se voltaram para ele, prontos, apreensivos. Havia uma urgência no ar, um chamado quase palpável para enfrentar o desconhecido. Não podemos permitir que o passado nos defina. Miguel interveio, sua voz firme. Clara, você possui a verdade e o poder de mudar tudo. A multidão devia estar sumindo em incerteza, mas nas palavras dele flotava um fio de esperança. Ele tinha razão. Clara sentiu as rédeas de sua própria vida se apertando. O que mais poderia fazer? Os segredos não podiam mais ser ocultos. O que você sugere? Clara perguntava, decidida a não deixar a dúvida consumi-la. Vamos juntos até o covil da sociedade. Precisamos encarar isso como uma família, desvendar e destruir essa rede de mentiras. Eduardo exclamou, e as palavras reverberaram entre os moradores da vila. Clara sentiu a determinação crescendo entre eles. Eram mais que apenas um punhado de pessoas aterrorizadas. Eram uma comunidade decidida a lutar. E agora, o que faremos? A mulher perguntou, o olhar firme. Clara olhou para todos ao seu redor e viu não apenas medos, mas também coragem. Era a hora. Precisavam fazer isso juntos. O povo, em uma onda de concordância, murmurou e assentiu com as cabeças. E assim, rumo ao covil da sociedade secreta, Clara sentiu uma nova força emergir dentro dela. O que quer que aguardasse, ela enfrentaria, junto com os que eram mais que família. Eram aliados. Enquanto a multidão se movia, Clara virou-se para a câmera, agora um pouco mais calma, mas ainda com intensidade nos olhos. Se você está assistindo isso, não pode mais se esconder. A verdade precisa ser revelada. Vamos juntos enfrentar o que vem pela frente. E agora, antes de encerrarmos, há algo muito importante a fazer. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos a trazer mais narrativas assim. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso acabará.